Bem-vindos a mais um vlog. Hoje, se eu não me engano, é domingo, dia 13 de abril. Se não for, eu coloco a data correta aqui no vídeo. Lavei cabelo, apesar de que pintei, acho que foi anteontem, né? Só que quando eu pinto, no dia que eu pinto, cara, não adianta que eu queira fazer com cabelo, eu não consigo. O cabelo fica meio elétrico e meio como se nada, sabe, nada hidrata o cabelo, nenhum creme penetra. Como se assim, como se apesar de eu ter lavado muito, esfregado, passado muito shampoo, enxaguado, como se o cabelo ainda tivesse algum resquício de produto, de tinta e tal, e aí por isso nenhum outro produto, nenhum creme e tal, pegasse nele. A sensação é essa. Aí só quando eu lavo de novo, tipo 2 dias depois, é que o cabelo começa a dar uma melhoradinha. Então, tomei banho, fiz uma esfoliação no corpo e para secar esse cabelo, que daqui a pouco tá na hora. Eu já almocei e tal, já é de tarde aqui agora. Isso aqui é roupa que eu tenho, coisas que eu tenho que costurar. E, nossa, eu tô sentindo como se eu estivesse com febre, tá estranho. Eu tô estranha. Mas bora então secar esse cabelo. Então, gente, boa noite. São quase 9 da noite agora que eu decidi voltar aqui. Não falei, olha, o cabelo agora fica muito mais leve quando você lava pela segunda vez depois que pinta. Porque, se forem ver a franja do último vídeo, por exemplo, ela tava até assim, ó. Ela tava tão elétrica que ela não conseguia ficar colada na testa. Se bem que eu cortei e tal, né? Dei uma cortadinha na franja. Mas por quê? Por quê? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Nos vídeos ainda do canal antigo, né, do Diário de Paula de Balzac, eu fiz reforma em edredom. Eu fiz, sabe, aquela almofada ali que tem verde, rosa, uma florzinha e tal, que é desse tecido aqui, ó, que eu fiz. O que eu fiz, gente? Foi isso, né? Foi o edredom que eu reformei, aí aproveitei e fiz também as almofadas. Depois eu fiz almofadas de cetim, num cetim rosa, né? Que eu não trago na cama, que eu só trago pra cama na hora que eu vou dormir, porque senão os cachorros, como eles estão sempre aqui comigo, tem a mania de ficar fazendo assim no cetim, olha, estraga rapidamente. E aí das coisas que eu comprei, por exemplo, eu comprei esse tecido para fazer, não era para isso, mas acabei fazendo capas de almofadas, né? Aí sobrou, ó, isso é uma chita. Sobrou essa parte. E do Oxford, que eu usei para a reforma do edredom e também para a parte de trás, vou trazer aqui. É que tá cheio de pelo, né? Tá vendo, ó? E que eu usei para a parte de trás do travesseiro, né? Deixa eu colocar. Põe. Sobrou essa parte. Pensei em usar a parte do cetim que sobrou também, mas não vou usar. Vou acabar usando o resto do cetim para fazer alguma roupa para mim. Então eu comprei esse tecido aqui recentemente, que eu vou usar nesse trabalho também. O que eu vou fazer então? Esse tecido que sobrou, eu vou unir. Eu vou fazer uma colcha, lençol,
de retalho. Como assim de retalho? Retalhos grandes, né? Com essas faixas grandes que sobrou dos outros tecidos, que eu vou fazer tipo uma coxa para essa cama. Eu já ia esquecendo de contar que eu fiz também com esses tecidos um lençol, né? Para essa cama, que foi feito com esse tecido e com esse que sobrou aqui. Peraí, que eu também vou utilizar agora. E com este daqui, que foi de 2 cores. Lembra o lençol de 2 cores que eu fiz? Fiz então lençol de 2 cores. Então sobrou tudo isso. Sobrou essa chita, que era do tecido do travesseiro. Sobrou essa parte aqui, que é a parte de trás do travesseiro, e a parte também que eu utilizei para fazer o lençol e para também fazer o edredom, né? Reforma do edredom. E esse daqui também que eu utilizei no lençol que eu fiz, sobrou também, ó. Essa parte. Aí, eu unindo essas 3, não dá ainda para fazer o lençol que eu quero fazer aqui para a coxa, né? Que eu quero fazer aqui para a cama. Por isso que eu comprei mais, né? No caso, comprei essa outra cor. Eu queria fazer uma coisa assim, um pouquinho diferente. E aí o que eu vou fazer? Simplesmente, como é que eu vou começar isso? Só vou passar uns alfinetes aqui e vou unir. Não sei se eu vou acabar de fazer isso hoje, mas eu quero pelo menos deixar uma parte já pronta. Porque o que eu sei que eu não vou conseguir talvez fazer hoje seja questão de acabamento. Por quê? Porque tá de noite. Eu não gosto muito de fazer acabamento à noite. Por mais que eu tenha óculos e tal, não sei, eu acho que à noite a gente tá cansado também, sabe? Tá meio esgotado. Então, tem coisa que a gente faz no automático, né? Tipo, eu passar isso daqui, ó, eu pegar uns alfinetes e ir alfinetando aqui. E depois eu pegar e eu passar uma máquina nisso. É coisa que dá pra você fazer no automático, né? Mas acabamento já é uma coisa que quando você vê, você fez um negócio todo torto, todo estranho. Porque eu vou unir aqui depois a parte de trás. Eu quero poder aproveitar também essa parte de trás dessa coxa, né? Então, eu vou fazer então só o início disso, né? Faço o início, deixo ela meio preparada. E quando eu tiver um tempo de fazer isso durante o dia, numa hora tranquila, aí sim eu faço. E enquanto isso, né? Enquanto eu faço isso, eu queria conversar com vocês sobre solidão, solitude. Cheguei a criar um canal sobre isso, mas acabei meio que abandonando. Porque eu acho que, como eu tava falando sobre o tema, assim, enquanto fazia uma caminhada, uma coisa assim, e sei lá, eu senti que ficou meio impessoal, sabe? Eu prefiro falar aqui enquanto vlog. E queria falar sobre ser 40 a mais, ser solteira, não ter filhos. Eu tenho falado aqui no Vlogs da Balzac de assuntos que eu não tinha falado no outro, ou que só tinha falado superficialmente. Por exemplo, no vídeo que eu falo sobre voltar a estudar depois dos 40, eu falo sobre o fato de eu ter fugido de casa quando eu ainda era menor de idade, que é um assunto que eu não tinha contado no outro, né? Então aqui eu tenho falado algumas coisas que antes ficavam meio
Assim, tipo, não tava a esconder nada, mas eu também não tava a dar detalhes, né? Das coisas, por que isso, por que aquilo. Claro que depois de 800 vídeos, a pessoa já viu que eu não tenho filhos. E aí eu vou contar um pouco sobre isso, e sobre o que eu penso disso. Eu não sei que idade você tem, mas independente da sua idade, você sabe que quando você chegar, sei lá, imagino que uns 60, quando você chegar nos 60, você imagina que seu corpo, né, vai começar a ganhar aspectos muito diferentes de tudo aquilo que você foi na juventude, né? Tipo, você vai começar a envelhecer aos 80, aos 90. Isso é inevitável. Por mais plástica que você queira fazer na sua vida, numa determinada idade, não há plástica que vai conseguir esconder que você não é mais uma mocinha, né? Então, você sabe que se você não morrer até lá, o envelhecimento é algo natural, é uma coisa que vai acontecer e que ninguém tem como fugir disso. Mesmo quem possa fazer plástica, chega uma hora que ninguém tem como fugir disso. A gente vai realmente envelhecer. Então é isso, né? É uma coisa natural. Vamos envelhecer. Todo mundo sabe, né, que se não morrer até lá, antes disso, vai envelhecer. Isso é natural, você pensar. A mesma coisa era o que estava na minha cabeça desde criança em relação a ter filhos. Eu acreditava que ia chegar um determinado momento da minha vida em que eu teria filhos. Mas isso não era questão de querer ter filhos. Nem me passava pela cabeça querer ter filhos. Era uma coisa que eu acreditava que iria acontecer, tal como eu iria envelhecer caso não morresse antes disso. Tipo, era algo que aconteceria independente da minha vontade. Quisesse eu ou não, eu ia acabar tendo filhos. Independente de ser ou não isso uma escolha. Eu nunca me vi como uma pessoa que chegaria um momento e que não teria filhos. Há pessoas que têm sempre certa essa decisão, né? Tipo, desde pequenos, quer ter filhos, são pessoas realmente maternais e que sonham em ter filhos, até falam em quantos filhos que querem ter. As pessoas que não querem ter filhos, eu sempre gostei muito de ouvi-las falar e sempre me pareceram muito convictas, muito certas disso e muito seguras disso. Eu nunca fui uma pessoa que durante, pelo menos o início, assim, que afirmava, ai, não quero ter filhos, apesar de que nunca foi um sonho, mas que eu não achava que eu ia ser a pessoa que não teve filhos. Mas nunca foi um sonho, nunca foi um desejo, nunca... Não é uma coisa que passa, assim, não tá nem na lista das 20 coisas. Eu nem gosto, assim, muito dessa coisa de universo infantil e tal. Falar assim, ai, vem uma festinha de criança. Não, Deus me livre, sabe? Tipo assim, eu não gosto. Quando eu era criança, eu não era a pessoa que gostava de brincar de boneca. Tipo aquela coisa, eu até tenho um meu bebê aqui, que eu ganhei, acho que eu ganhei, sei lá. O meu sonho era ter Barbie. Eu nunca tive Barbie na minha vida. Eu devia comprar uma pra mim, né? Mas agora eu não tenho vontade, não. Mas eu sempre tive vontade de ter Barbie. Nunca tive.
uma Barbie. Por que que eu queria ter uma Barbie? Porque eu era aquela criança que queria ser adulta. Eu era criança que gostava de conversar com os adultos, tinha algumas crianças que gostavam de mim, tá? Algumas. Vou ter que pegar um negócio ali pra eu ligar a máquina, porque daqui a pouco continua o assunto. Porque essa máquina só funciona no 220. Peraí. Eu aproveitei e até peguei um café pra gente continuar falando, né? Bom, eu achava que a maternidade seria algo inevitável. Da mesma forma que a gente não tem como evitar o envelhecimento, a não ser que a gente morra, eu achava assim que... Claro, eu sei que há métodos anticonceptivos e tal, mas eu achava... Peraí, deixa eu ligar um negócio aqui. Achava que ia chegar uma hora na vida que eu ia ter que seguir o destino de todas as pessoas. Hoje 99,99% das pessoas que eu conhecia, que é o destino de ter que ter filhos. Casar nem sei, mas ter filhos era uma coisa que eu tinha certeza, tipo, bem absoluta que ia acontecer. Então, muitas vezes que talvez eu tenha planejado não, mas conversado sobre a questão de ter filhos, porque estava namorando alguém e tal, porque uma coisa é você ficar com alguém, né? Mas a partir do momento que eu namorava, havia sim ali uma intenção, talvez não muito pensada no assunto, mas havia ali uma intenção de se casar com essa pessoa, de se morar junto, de se ter um projeto ali com essa pessoa. Então eu tinha realmente, pelo menos até meus 30 e poucos anos, eu tinha essa perspectiva de que a maternidade aconteceria. Queira eu ou não, uma coisa assim tão natural quanto envelhecer seria que uma hora alguma coisa ia acontecer na minha vida. Cara, deixa eu trocar. Não, eu posso usar essa linha mesmo. Alguma coisa aconteceria na minha vida e eu acabaria sendo mãe, sei lá, um descuido qualquer ou uma coisa de os dois falarem, queremos ter. Eu teria, queira ou não queira, eu teria esse filho. Deu negócio. E aí é claro que se tivesse acontecido, eu ia sim, pelo menos, não posso garantir que seria, mas que eu tentaria ser a melhor mãe, não digo a melhor mãe possível, que o possível qualquer um faz. Mas eu teria sim tentado ser a melhor mãe impossível. Porque eu sou uma pessoa que eu admito errar comigo, que é errado, né? Eu devia me priorizar e falar, não. Mas eu não admitiria errar com um filho, porque eu me conheço. Eu me conheço porque eu sou a dona de todas as culpas. Qualquer coisa que qualquer pessoa não sentiria a mínima culpa, eu sou totalmente... Chego a ser problemática em relação a isso, sabe? Eu carrego em mim todas essas culpas do mundo. Vou te dar um exemplo. Minha avó teve internada e faleceu, eu estive com ela lá. Esses dias conversando com a minha tia, aí minha tia falando assim, nossa, engraçado, né?
Tava pensando aqui que eles não fizeram o exame de dengue nela. E ela, como ela tinha vários outros problemas de saúde, né? Ela andou tomando todos os remédios dela, que são anti-inflamatórios e tal, né? E quando você tem dengue, você não pode tomar, você pode tomar só dipirona. E aí ela falou assim, e se afinal ela estava com dengue e não foi feito o exame, não descobriu, e isso, né, ter tomado os remédios que ela tomava, que piorou a situação. Pensando, né, nessa situação, eu falei com ela, eu já tinha pensado nisso. E como eu que estive com a minha avó lá, como eu que estava dando na mãozinha dela o remedinho para ela tomar, claro, se eu soubesse, né, óbvio que eu não ia fazer isso, mas assim, era eu que estava, através da minha mão, que ela estava recebendo um remédio. Eu pensando, e se afinal ela estava com dengue e ninguém fez o exame para saber? E se isso que matou ela? É da minha mão que veio o remédio que pode ter matado ela. Claro, você não sabia, a culpa não é sua. Eu sei que não é minha. Sei que... Mas, se foi essa situação, eu que estava lá, foi da minha mão, sabe? Então, assim, mesmo numa situação assim, que eu não teria culpa, eu sou a dona das culpas. Eu fico me martirizando com as possibilidades das coisas. Então, imagina uma coisa tão complexa como é ter um filho. As culpas, eu não teria psicológico, bicho. As culpas que eu não carregaria por tentar ser a mãe, a melhor mãe para essa pessoa, para ela não carregar um montão de trauma na vida. Ouviu o barulho do... Olha aí. Desculpa a mão na frente aí. Bateria. Telefone. Bom, gente, ó. Primeira parte unida. Vai ficar massa esse lençol, não vai? Oxe. Agora eu vou unir essa outra parte aqui. Tem uma costura aqui, tá mal feita aqui. Uma bainha aqui, ó. Vou tirar essa bainha. Bom, aí como eu tava dizendo, né? Eu achava muito certo, assim, mas não era porque eu sonhasse.
com isso. Era natural. Então, quando eu estava numa relação e era uma relação que pretendia-se, né, um casamento, ficar junto, sei lá, era natural falar de filhos. Inclusive, aí depois, por que não aconteceu? Porque inicialmente, porque eu fui para fora do país. Aí tive muitos relacionamentos lá muito bons, muito saudáveis. Mas acontecia muito de eu pensar assim, cara, eu tô aqui, enquanto eu não tenho filhos, eu posso fazer montes de coisas, ir para vários lugares, coisas assim que eu nunca sonhei possíveis na minha vida. A partir do momento que eu tiver um filho, eu vou estar muito presa, porque você sozinho, você se vira em qualquer lugar, você cabe em qualquer buraco, né? Mas com filho, você tem que ter essa responsabilidade de pensar que é qualquer lugar que você pode ir com a criança e você pode se admitir passar certas dificuldades, certos problemas, mas tendo uma criança, não. Então você tem que ter uma segurança. Eu já vi aqui em termos de relação, que a relação ela já me impedia de certas coisas. Porque, por exemplo, eu tô namorando uma pessoa e aí eu quero viajar, me aparece uma oportunidade, já rolava aquele constrangimento, sabe? De tô namorando uma pessoa e de ter que falar, olha, eu vou ter que viajar, eu vou ter que estar tanto tempo fora, sabe? Isso com o estrangeiro nem tanto, mas quando eu namorava brasileiro lá fora, isso era um problema, sabe? De, nossa, você vai ficar um mês fora. Tipo, aí sua vida profissional, sabe, fica muito, você começa a pensar assim, caramba, né, começa a te limitar mesmo. Eu tive, inclusive, um namorado, foi um relacionamento, assim, que acabou sendo bem tóxico lá e até abusivo, porque aí o que aconteceu? Apareceram várias oportunidades para mim, coisas profissionais, e às vezes eu tinha que viajar e tal, e era aquela coisa de eu ter que bancar a pessoa para ir comigo, porque a pessoa ficava numa neura de, nossa, você vai sozinha para tal lugar? Só que a pessoa também ela não tinha como se bancar. Ele, aliás, nunca teve como se bancar. Então eu acabava tendo que bancar, às vezes, uma viagem que seria bastante confortável para mim sozinha, mas com outra pessoa, tendo que bancar tudo, acabava sendo muito mais complicado. Então, eu via que muitas vezes a relação ela já me restringia, de eu fazer minhas coisas, até em termos assim, sabe, de crescimento profissional e tal. E eu via que quando eu estava sozinha, eu estava muito feliz e que eu aproveitava muito melhor os momentos da vida. Mas claro, eu nunca generalizei isso não, sabe? Eu sempre achei que, tipo, eu não ter tido, por exemplo, ter várias relações que, na verdade, mais me empataram do que qualquer coisa, eu sempre acreditei, é porque eu não encontrei a pessoa certa e tal, questão de compatibilidade. Nunca achei que, é porque tudo é assim e tal. Era questão mesmo, tipo assim, não estive com a pessoa certa. Não acredito que será sempre assim. Mas de fato, o que acontecia era eu perceber que eu nunca me sentia sozinha quando eu estava sozinha de fato. Tipo, comigo mesma. Mas que muitas vezes, em certas relações, eu poderia vir a sentir isso. Porque eu queria muito aproveitar as coisas, aproveitar as oportunidades.
Então era muita questão do timing, né? De eu estar vivendo uma coisa e a pessoa estar vivendo outra coisa. Depois que eu voltei aqui pro Brasil, a coisa já foi para outro sentido. Realmente eu me senti sozinha aqui quando eu estava nas relações, porque talvez eu ainda estivesse na minha memória o homem de, sei lá, de antes da década de antes de 2000, sei lá, sabe, de quando eu era jovem, e a visão romantizada talvez que eu tinha das coisas, dos homens, da vida. Então quando eu vim pra cá, eu ainda tinha, dentro de mim assim, eu ainda não tinha tido filhos, porque nas minhas outras relações, né, eu priorizei isso, priorizei fazer curso, poder viajar e coisa e tal, não coloquei esse negócio de ter filhos como prioridade, mas aí depois rolou acho que uma paixão, uma coisa assim, e aí eu vim pro Brasil muito questionando assim, porque eu já estava perto dos 30 e pensando assim, e se eu me arrepender depois? Até agora eu não me arrependi de não ter filhos, mas e se eu me arrepender depois, querer tê-los e já não ter mais como fazer isso, sabe? Então eu vim muito determinada a isso, falar assim, bora fazer isso, sabe? Só que aí, aquela coisa de Deus escrever certo por linhas tortas, que aquilo que eu pretendia num relacionamento, a melhor coisa que aconteceu foi não ter tido filho dessa pessoa, de nenhuma das pessoas. A melhor coisa, isso é uma certeza que eu tenho. Não estou falando que todos os homens são iguais, ou que não vai haver um que eu fale, olha, esse daqui é gente boa. Que não haja pessoas gente boa, mas que não tenham chegado até a mim. Mas uma coisa que eu não tenho é esse arrependimento de não ter engravidado dessas pessoas, porque na hora que você está conhecendo a pessoa faz um marketing pessoal dela muito bom, né? Mas aí imagina você ter um vínculo por causa de um filho, você ter um vínculo com essa pessoa para a vida toda. Imagina, assim, há pessoas que eu me relacionei aqui, que eu tenho o desprazer de encontrar hoje na rua, que eu preferia não vê-las nunca mais, esquecer que um dia me relacionei com elas, que eu até penso assim, gente, eu não estava bem na cabeça não. E imagina se eu tivesse um filho dessa pessoa e fosse obrigada, em nome da criança, né, que é um direito da criança, de ter que conviver para sempre na minha vida com essa pessoa por ser o pai do meu filho. Então assim, se tem um arrependimento que eu não tenho, foi de não ter, pelo menos com estes, de eu não ter tido filho com nenhum deles. Eu acho que eu vou mudar. Acho que eu vou mudar a linha aqui, peraí. Tem umas coisas quando a gente está envolvido, e nem digo amando, porque amar mesmo eu só amei uma vez na minha vida, e sei lá, em 1997. Mas quando a gente está assim envolvida, querendo amar, digamos assim, sabe? O simples fato de a gente estar querendo amar, estar ali convivendo com a pessoa, a gente faz a gente ou eu, né? Faz umas burrices. A última vez, por exemplo, que eu quis assim, planejei engravidar de fato, falar assim, vou ter um filho, né? Vai que eu me arrependo, então vou ter um filho. E de fato, de modo concreto, porque eu digo assim, de chegar aí na ginecologista, sabe? Fazer o plano para isso, de começar a tomar o ácido fólico depois dos 30 é necessário, né? A criança não nascer com problema, fazer as suas coisas direitinho. Eu penso assim, gente, na altura eu não via isso, sabe? Mas era um cara que já não tinha sido um bom pai pro primeiro filho lá da primeira esposa, primeira ex-esposa, né?
Já não tinha sido lá grande coisa pro primeiro. E eu que às vezes tinha que ficar me metendo, dando conselhos, né, de como ele ter uma boa relação com esse filho. E também eu que tinha que ficar enchendo o saco dele para ele não esquecer de pagar a pensão do segundo filho da segunda ex-esposa. Imagina, um homem que deve pensão alimentícia. E aí, tipo, você ainda namora a pessoa ainda, aí às vezes você chega assim, você chega na vida da pessoa, parece que a pessoa é muito honrada, muito digna, muito isso, muito aquilo. Nossa, que pessoa honesta. Depois que você vai vendo as coisas. Só que aí, tipo assim, por exemplo, aí essa ex dessa criança mais nova, com certeza pensava o quê? Ah, ele tá devendo a pensão alimentícia porque tá gastando dinheiro com a nova namorada. E a pessoa mal sabe que não. Que a nova namorada que tá perturbando o cara, tipo, já pagou a pensão? Já mandou não sei o que lá pro seu filho? Sabe? Então, eu acabava querendo corrigir os homens, sabe? Sabe aquela coisa de torná-los homens de verdade? Eu via muito. Vou ter que fazer tudo de novo, vou fazer tudo torto, gente. Não, vou fazer não, depois eu vou fazer, droga. Tudo tortinho aqui. Ai, que raiva, tá vendo quando a gente faz coisa à noite? Eu te falo que a gente tem tendência de estar distraído, tá cansado, sabe? E não faz negócio direito. Por isso que eu gosto de acabamento, por exemplo, eu gosto de fazer só durante o dia, não gosto de fazer à noite. Por mais que à noite eu gosto da vibe da noite, né? Mas para outras coisas, para pensar, para escrever, para ler, não para fazer coisas assim. Bom, mas aí eu tava falando, né? Pô, gente, eu ia ter um filho com esse homem. Com esse homem que tava devendo pensão. Que a mulher, tudo que precisava, a ex-mulher, né? Ai, meu filho tá precisando de um chinelo. Aí a mulher tem... Eu já acho humilhante a mulher ter que comunicar ao cara que o filho dele, que saiu lá de dentro do pinto dele, que tá precisando de um chinelo. A obrigação dele perguntar, querer suprir essa criança de tudo. Não foi gostoso na hora do tchaca-tchaca na muchacha, sabe? Então, eu planejei, sim, tecnicamente, ter um filho. E ainda bem que aconteceram coisas que eu vi, o quê? Não vou ter um filho com esse homem, não. Imagina eu, hoje em dia, ainda tendo que manter relacionamento com essa pessoa. Eu tive que ficar com a cachorra dele até hoje, porque a gente namorava. E assim, eu acho que a primeira vez que a cachorra tomou banho foi eu que dei, né? Eu que passeava com ela e tal. Aí, quer dizer, na hora que acabou a relação, a cachorra ficou em depressão. Aí, e ele ia dar a cachorra pra qualquer um, tipo assim, qualquer bêbado e tal. Ele ia dar a cachorra. Aí ficou, leva ela pra você, eu não posso, eu já tenho um montão de cachorro lá em casa. E os meus cachorros eram tudo pequenininho, sabe? E ela grandona, eu falei, não tem como levar uma cachorra grandona. Leva ela, eu te dou um saco de ração por mês, se você levá-la. Tá bom, vou levar. Aí eu trouxe ela pra cá. E nunca me deu tal saco de ração por mês que prometeu, né? Nem um único saco de ração. E ela consome muito mais que isso, porque ela é uma cachorra que ela precisa de bem mais. E nunca, né?
E ela tá aqui comigo tem o quê? Tem uns 10 anos. 10 anos que eu cuido dela. Mas pelo menos é uma cachorra, né? Se fosse um filho humano, uma cachorra não tem que visitar, não tem direito nenhum de visitar. Nenhum. Ela nem gosta de lembrar dele. Mas se fosse um filho humano que eu tivesse tido com ele, eu não ia poder, né, impedir a criança de conviver com o seu pai. Então, melhor coisa que eu fiz. Acho que a minha lâmpada queimou. Ah, não, é aqui, ó. Agora sim. Olha que lindo tá ficando. Deixa eu ficar de pé aqui. Tá vendo? Ó. Agora tem que cortar o outro tecido. Este daqui. Pra eu colocar nas laterais. Aí pronto. Olha que tamanho da tesourinha que eu vou cortar esse tecido. Mas é a melhor tesoura que eu tenho é essa daqui. Aí pronto, não tive filho, né? Essa tinha sido a minha última tentativa. A decepção com essa pessoa foi algo muito grave, muito para além de traição. Traição até fichinha perto. Eu fiquei, depois de falar assim, nossa, deve ter ficado desiludida por ter perdido a sua chance de ser mãe. Não, eu fiquei, foi um pouco aliviada, sabe? Eu sinto que se fosse um sonho meu, sabe, ser mãe, talvez isso seria
uma grande tristeza, um grande trauma para mim. O problema é que não é, nunca foi um sonho. Aliás, eu sempre gostei de que... Escorpião, né? Escorpião é muito foda. Eu sempre gostei que as pessoas pudessem acreditar que este era um sonho meu, porque eu acho que quando as pessoas não sabem qual é exatamente a sua dor, elas têm menos poder sobre você, menos poder para te atingir, sabe? Então eu sempre... E eu vi isso muito... Teve uma vez... Eu tive uma discussão com uma pessoa e ela jogou essa cartada, sabe? De eu não ser mãe. Tipo, quando a pessoa quer te ferir e ela pensa que aquilo ali é a coisa que mais, tipo assim, vou acabar com ela. Vou falar isso, ela vai sofrer com as minhas palavras. Só que como não é uma coisa que te atinge, sabe? E aí foi muito engraçado. Mas aí você vê a maldade da pessoa, né? Que na cabeça da pessoa, ela tá querendo ir na sua maior ferida. Não doeu e tal, porque não é, mas bem, chega a ser uma ferida. Mas você, então você passa a perceber as pessoas, né? Pelas intenções delas. Imagina se fosse uma grande ferida, né? Teria me machucado muito, tais palavras, né? Aí então não tive com essa pessoa. Então, como eu nunca tive assim o sonho, cara, porque fosse um sonho, sabe, ser mãe, com certeza eu teria em algum momento da minha vida congelado os meus óvulos, pelo menos, né? Teria falado assim, agora eu não quero, porque talvez estou pensando em carreira, ou talvez eu quero viajar, quero isso, quero aquilo, mas teria pelo menos, do jeito que eu sempre fui, assim, uma pessoa à frente do tempo, eu não teria no mínimo congelado os óvulos, se fosse algo que eu realmente quisesse, fosse algo realmente fundamental para a minha felicidade. E aí eu acho que o mais difícil das pessoas de entenderem é isso, que há coisas que são estruturais, fundamentais para uns, que não são para outros. Tem pessoas que, nem se imaginam vir nessa terra e não procriarem. Para elas seria uma dor muito grande, mas para mim não é. Para mim seria uma dor muito grande vir ao mundo e nunca ter lido Clarice. Sabe? E tem pessoas que passam a vida toda sem nunca ter lido Clarice e que vivem normalmente, como se nada afetasse a vida delas. E de fato não afeta. Da mesma forma que não ter filhos não me afeta. Não tem como, gente, eu sentir falta de uma coisa que eu não tenho, que eu nunca tive, sabe? E que eu nunca sonhei em ter, nunca foi um sonho. Era algo, conforme eu disse, que eu imaginava que uma hora aconteceria, independente da minha vontade. Como se fosse algo assim da natureza, tal como envelhecer. Vou ter que fazer isso. E claro, se acontecesse, eu ia ser uma grande mãe, tentar ser pelo menos, fazer o máximo dos máximos dos máximos para ser, porém não fui, também não tenho o mínimo problema em relação a isso. Sobre a solidão, pode ser sim, que não descarto. Pode ser sim que em algum momento eu me sinta sozinha, mas ainda não aconteceu. Por quê? Eu acho que talvez eu não me sinta sozinha, fazendo uma análise assim mais crua, né, da situação. Porque eu ainda não tive tempo, eu sou muito ocupada. Eu não vejo o dia passar, sabe? Eu tô sempre fazendo alguma coisa.
Eu acho que talvez um dia, se eu não tiver nada pra fazer, talvez eu me sinta sozinha. Talvez eu possa ver o vazio, o silêncio, o espaço. Mas enquanto eu tô fazendo um montão de coisa, eu não sinto. E outra, eu dentro de casa, eu não sinto o tempo passar. Quando eu vou na rua, na maior parte dos casos, exceto se eu vou na rua pra ver arte e tal, que eu sou apaixonada por arte, né? Mas geralmente, se eu saio pra qualquer lugar na rua, nossa, lá fora o tempo demora a passar, sabe? Mas quando eu tô em casa e tal, cara, passa rapidinho. Agora há pouco eu tava levantando e agora já tá de noite, já tá quase na hora de dormir de novo. E o dia não deu pra todas as coisas que eu quero fazer e eu tenho uma agonia porque eu queria ter feito tanta coisa. E o meu corpo físico já não aguenta fazer todas as coisas. Minha mente já não aguenta pensar em todas as coisas. E eu precisava de ser 10. Mais 10 de mim para fazer todas as coisas. Então, assim, eu não vejo o tempo passar. Então, talvez por isso eu não me sinto sozinha. Aí as pessoas falam, ah, mas você não teve filho. Gente, o que eu mais... Talvez não seja este o seu caso. Mas o que eu mais vejo em volta, não só em volta, mas eu tenho alguns grupos que eu participo, tudo de mulher bem mais velha que eu. Uns 20 anos mais velha que eu. É mulher reclamando do tal do ninho vazio. Aí teve filho, criou expectativa de que o filho ia ser a tal companhia. O filho ia... Gente, o filho quer viver a vida dele, tá? Na maioria das vezes. Você vai ter um ou outro filho que vai abdicar de tudo pra ficar com os pais e tal, mas a maioria quer viver a própria vida. E, aliás, esse era um dos grandes dilemas também que eu tinha em relação a ter filhos, porque eu não queria... Imagina, gente, eu crio um filho, o filho, digamos que ele quer, sei lá, ir pra Cruz Vermelha, quer viajar lá pra longe pra cumprir a missão dele. Aí eu adoeço, acontece alguma coisa, aí o filho lá vai ter que abdicar da vida dele, dos sonhos dele, pra vir cuidar da mãe doente dele. Eu não queria ser um peso nunca pra alguém, ser uma obrigação. Só de eu imaginar isso, sabe, de uma pessoa ter que se privar das coisas na obrigação de ficar comigo, mesmo que seja uma escolha, ela tá tendo que abdicar de coisas felizes da vida dela para poder vir ficar comigo. Só de pensar isso, sabe, de tipo, imagina todo mundo culpando meu filho se ele estivesse lá longe e não pudesse me ajudar. Sabe, só disso, sabe, porque assim, desse modo parece que eu tô criando um empregado para mim. Sabe, alguém que vai cuidar de mim na velhice, né? Então eu tô colocando o filho no mundo de uma maneira egoísta, pensando em mim. Ó. Mais uma parte costurada. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Este lado é o que foi costurado. Só que aí tava grande o tecido, né? Tava bem grande. Quando eu fui colocar na cama, é que agora eu tô com cachorros aqui que não deixam eu medir o negócio direito. Ó, para de fazer isso. Fica assim, ó. Aí acaba rasgando o negócio. Aí não deixa eu medir o negócio direito. Só que tava o dobro disso, né? Aí eu cortei agora metade. Pra eu colocar metade aqui.
né? Que aí fica assim, ó, essa parte aqui. Isso aqui depois eu vou ver se eu vou cortar ou não, depende. Se depois quando eu for medir aqui pra ver o tamanho, senão eu vou aproveitar que isso aqui já tá assim, em vez de eu cortar, só emendo laterais. Bom, aí quer dizer, assim, aí vem assim, aí depois de assim, vai vir isso daqui, que eu já comecei a colocar aqui os grampos, que você quer a metade da outra metade ali. Porque assim, o que vai acontecer? Vai ficar um tamanho melhor, em vez de ficar um tamanho assim muito exagerado. Sabe, vocês acreditam que eu fui no Google procurar qual a diferença entre coxa e lençol? Aí sabe o que o Google me falou? Eu devia ter ido para inteligência artificial, né? Mas perguntei no Google mesmo porque eu sou das antigas. Ele me falou que a única diferença é que o lençol, ele busca... Detesto essas agulhas aqui, ó, que não tem ponta, possivelmente quebrou em algum momento. Aí ela não enfia no negócio. Bom, aí falou que o lençol, que a única diferença do lençol, o lençol ele busca o conforto para a pessoa na hora de dormir, enquanto que a colcha, ela é mais decorativa, então pode ter um montão de treco nela. O que eu tava pensando? Para fazer coxa, eu tivesse que, sei lá, fazer camadas. Então não vou, vai ser... Praticamente são dois lençóis que eu posso usar também como coxa, porque os dois são bonitos e os dois são confortáveis. Então, eu nem sei o que vai ser isso, né? Porque o outro também é muito confortável. Mas esse eu vou chamar de coxa, como se fosse o nome dele, igual o nome de um ser humano, um cachorro. Este então vai se chamar coxa e o outro vai se chamar lençol. Então eu agora vou fazer mais uma emenda aqui. Tá fazendo o negócio direito? Deixa eu ver. Tô fazendo sim. E eu só tô fazendo só as emendas antes de fazer acabamento. Só tô deixando o negócio adiantado. Enquanto eu tô fazendo isso, tô assistindo Dylan Johnny. E vi ele cozinhando ovo e me deu inveja. Inveja de quem pode comer ovo, porque eu amava comer ovo. E eu tenho esse problema, se eu comer ovo, eu fico com muitas dores fortíssimas, abdominais. E como eu tava falando, né? Eu até acho que o problema de muitas pessoas da geração anterior à minha, não todas, mas muitas pessoas, é que elas priorizaram muito essa coisa da família, dos filhos e tal, tipo, projetando que os filhos iriam estar lá na velhice deles, entendeu? Eu vejo hoje nas pessoas de geração, sabe, coisa mais velha que a minha, acima da minha, eu percebo o pessoal até bem carente, sabe, porque se dedicaram demais aos filhos, à família e tal, não fizeram amigos, não tiveram hobbies, tô falando uma parte, né? Aí essa galera que não fez amigos e que não teve hobbies e que se dedicou exclusivamente à família, ao notar que, né, esses filhos vão ter vida própria, tô notando as pessoas, assim, tendo umas carências, assim, muito grandes, até porque houve toda uma mudança tecnológica também e tal. E aí aquelas pessoas que se adaptam e aquelas que não se adaptam aos novos tempos. Bom, deixa eu mostrar pra vocês, mas não dá pra mostrar direito não, porque essa hora os cachorros nem a pau que eles saem da cama pra eu poder, ó, tá vendo? Tem sempre um cachorro aqui. Dá licença, Matahari, dá licença, mamãe. Eles não saem de jeito nenhum pra mamãe acabar de fazer o negócio. Então assim, peraí. Eu vou gravar assim só pra ver se fica mais fácil.
cima da cama, porque... Bom, então... As costuras ficam um lado assim, ó. Os remendos. E aí termina assim também. Eu agora... O que eu preciso? De um... Agora durante a noite... E já são quase meia-noite, sabia? Eu tenho até pena de falar pros cachorros assim, ai, sai daqui, gente, vai pra lá pra mamãe poder medir isso na cama, sabe? Então, eu não vou atormentá-los, eu não vou perturbá-los, perturbar o sono deles. Porque assim, eu ser uma pessoa noturna, não posso obrigar as pessoas ou os cachorros a serem também. Eles estão morrendo de sono, vou deixar eles dormindo. Então, isso daqui... Então tá bem adiantado, né? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer as bainhas. Tô pensando se eu coloco alguma renda, mas eu não quero renda de vovó, não. Se eu coloco alguma renda em volta, sei lá. Vou pensar, só que eu não tenho essa renda. Então se eu decidir colocar renda, eu vou ter que comprar. Quando eu for na cidade, então que eu compro. Daí, então isso aqui fica parado até eu voltar a mexer nisso. Voltando então a falar do assunto, agora eu vou falar sobre casar. É uma coisa assim, que durante um tempo eu até pensei bastante nisso e tal. Apesar de também era uma coisa que não era um sonho. Mas eu cheguei a estar perto do casamento várias vezes, inclusive fui noiva algum tempo atrás, quase mesmo. Pois teve mais 2 situações que eu também estava assim, tipo, quase mesmo. E sendo sincera, foi bom não ter acontecido. Gente, não tem pessoas que elas nascem muito com esse propósito, né? Para elas o mais importante é a relação, é imprescindível. Nossa, se não acontecer isso, né? Não é que eu não goste, que eu tenha alguma coisa contra casamento ou contra filhos. Claro, cada um que faça as suas escolhas na vida, né? Eu não posso impor que você tem que gostar das mesmas coisas que eu goste. Então, assim, não é que eu tenha alguma coisa contra, só não é assim, nunca tive aquele sentimento de prioridade, de nossa, tem que acontecer isso, tenho que viver isso, para eu ser feliz. Não tem como eu ser feliz se eu não viver isso, eu não tenho isso. E eu sei que tem pessoas que elas são assim, que se elas não tiverem numa relação, elas, nossa, se sentem as mais frustradas do mundo. Nossa, eu não tive filho, ó, que infeliz eu sou. Tem gente que é assim, só que eu não sou. Eu devia ser, talvez eu devesse, quer dizer que eu não tenho coração, porque eu não quis ter filhos, sabe? Não, eu simplesmente não tenho esse desejo que as pessoas têm. E aí, e eu também não sou aquela pessoa que se apaixona tão facilmente, como muita gente se apaixona muito fácil, tem gente que muito rapidamente você vê, nossa, já, sabe? Isso de pessoa para pessoa, eu não tenho essa característica. Eu não tenho dificuldade para me relacionar no sentido assim, tem gente que, nossa, que acha tão difícil arrumar homem. Eu acho isso muito fácil mesmo. Assim, arrumar um ótimo homem e tal, o amor da sua vida é outra coisa, tá, gente? Outra coisa. Tô falando assim, ter sempre pessoas assim, meio que no seu encalço. E assim, é uma segurança que eu tenho há muitos anos. Assim, é questão de... Eu sei que há mulheres anos-luz muito mais bonitas ou inteligentes, ou isso aqui, sei lá, que eu. E eu vejo, às vezes, tem mulheres muito mais bonitas, por exemplo, que não têm a mesma facilidade que eu tenho. Eu acho que isso tem a ver com, sei lá, alguma pombagira, sabe? Que me facilita o caminho das coisas, porque eu nunca foi uma questão falar assim, eu não tenho homem porque ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém... Isso não é, pelo contrário, às vezes você tem que meio que ajudar a fechar certas portas que os homens não querem fechar, sabe? De você tá escondida dentro dessa casa, sabe? E aí
Mesmo você escondida, você tem possibilidades. Você tem possibilidades. Claro, tô falando, o amor da sua vida é outra coisa completamente diferente. Mas assim, tipo, arranjar homem e até alguns com características, digamos que até aceitáveis, levando em conta que tem gente que o filtro não é tão... Tem gente que o filtro é bem alargado, né? Mas assim, levando em conta características que muitas pessoas aceitariam, sabe? Não é difícil. Não é difícil. Tem gente que acha, eu não acho. E às vezes eu acho que a coisa acontece justamente porque é o contrário. Eu acho que se eu fosse aquela pessoa, eu sou meu sonho, sabe? Talvez eu tivesse dificuldade, né? De arranjar. Inclusive tem uns caras que às vezes cismam comigo de falar assim, que você é a única mulher com a qual eu casaria, que não sei o quê. Claro, pode ser caô também, sabe? Mas a questão é que chega muito isso pra mim, da pessoa falar assim, que você é a mulher com a qual eu... E aí eu acho que é justamente porque eu não tenho esse comportamento de, eu quero. Talvez por eu ser escorregadia, né? Tem cara que às vezes eu chego a ficar, depois, tipo, já conheço ele há 3 anos. 3 anos, às vezes, aquela coisa assim, meio implícita, assim, de... Será que vai rolar? Será que não vai rolar? E às vezes... Aí acontece outras coisas, porque eu também acabo não dando conversa ali, e aí acabo vivendo outras coisas, aí... E sem contar as fases em que eu realmente não quero ninguém, tô focada nas minhas coisas e tal. E aí eu acho que quando a gente... Eu acho que se eu fosse a pessoa carente que, eu tenho que ter alguém, eu não teria, talvez, tantas possibilidades. Possibilidades não quer dizer que você vai abraçar todas elas, ou alguma delas que seja, né? Mas, tipo, tô querendo dizer que, assim, não é algo falar assim, eu não tenho ninguém agora, porque não existe ninguém me querendo. Não, nunca vivi essa possibilidade de falar assim, olha, não existe ninguém, entendeu? Inclusive, a última vez que eu namorei sério, assim, sabe? Isso já tem tempo. Foi muito uma questão, assim, fiquei um tempão sem namorar ninguém. Eu tava até conversando com um cara na internet, um cara que tava ali me pedindo uns conselhos em relação à namorada dele. E menino, tava tão complicado, porque ele queria fazer uma surpresa pra essa namorada dele. E ele é muito gente boa, um cara bonito e tal, sabe? Só que aí ele queria tocar a música, mostrou a música, ele queria mostrar pra mulher lá. Cara, mas ele cantava tão mal. E eu, como é que eu vou falar isso com a pessoa? Eu falei com ele assim, eu vou sair, sabe por quê? Que eu vou arrumar um namorado hoje. Eu saí e voltei. Aí eu falei com ele assim, acabei de começar a namorar hoje. Um cara, tipo assim, eu saí, conheci um cara, achei interessante e tal. E naquela noite, foi questão muito de decisão. Falei assim, hoje eu acho que eu vou me abrir, sabe? Acho que eu vou namorar. E é muito assim, tipo assim, pra mim acaba por ser assim, bem fácil até. Mas volto a falar, outra coisa é o amor da sua vida. E isso é o problema, é que eu não amo assim com essa facilidade que parece que as pessoas amam. E aí quando eu falo dos relacionamentos que eu quase cheguei a casar, gente, eu penso assim, que se eu tivesse casado com cada um deles, e não é nada contra eles não, sabe? Igual, por exemplo, o meu ex-noivo, eu adoro a mãe dele, gente, nossa, acho que a melhor parte de casar com ele seria tê-la como sogra, gente fina demais. Só que eu e ele, nós temos personalidades muito diferentes, muito diferentes, ideais de vida diferentes e tal, comportamentos diferentes. Ele é uma pessoa muito mais expansiva, em algumas coisas eu sou mais introvertida, os amigos dele não tinham, a maioria não tinha nada a ver comigo, eu me sentia completamente
Ai, gente, me sentia deslocada, sabe? E aí você sabe que você tem que tentar achar um assunto pra tentar se encaixar. Eu não me encaixava de jeito nenhum. E aí a maioria dos meus ex, desses que eu quase cheguei a casar, é tudo gente que adora fazer festa, adora fazer churrasco. Gente, eu nem gosto de churrasco. Por mim, eu seria vegana. Eu só não sou porque é caro ser vegano. Porque esse negócio de eu não gostar, que eu não gosto mesmo de comer carne, minha B12 foi lá embaixo, eu fiquei muito mal, sabe? Então acaba até sendo um pouco mais barato comer carne. E questão também que eu moro num lugar que é difícil o acesso, eu tenho que pegar um ônibus para ir comprar as coisas, sabe? Mas aí então eu não gosto de churrasco. E aí são tudo pessoa que gosta de churrasco, que faz festas. Aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho um quintal enorme aqui, né? Claro, o quintal é dos cachorros. Mas eu tô pensando, se eu casasse com qualquer um desses com os quais eu quase cheguei a casar, eles iam fazer um montão de churrasco. A gente ia acabar tendo que morar aqui na minha casa por causa dos cachorros, né? Obviamente, porque eu tenho 6 cachorros, então meus cachorros precisam de espaço. Então seria uma coisa que a gente nem ia discutir pra onde vamos morar. Ia ter que morar aqui, né? Se bem que eu gosto muito da ideia de casar e cada um morar na sua casa. Mas geralmente os homens não gostam dessa ideia, não sei porquê. Eles me acham moderninha demais. Como assim? Você não quer morar? Eu acho legal a gente se encontrar de vez em quando, sabe? Aí, sei lá, eu passo uns dias na sua casa, você passa uns dias na minha casa. Aí vamos passar o final de semana juntinho, dormir juntinho, aí depois você vai pra sua casa. Eu acho isso mais legal. Mas aí não tem sempre que alguém ceder. Geralmente sou eu que acabo tendo que ceder às ideias da pessoa. Então, geralmente não dá nem pra conversar muito esse negócio aí de vamos casar, mas cada um mora na sua casa. Ou então, não vamos casar, vamos continuar namorando. Não seria legal? Também não gostam dessa ideia, mas vamos lá. Então, se eu tivesse me casado, ai, gente, eu começo a imaginar os churrascos, tudo aqui no meu quintal. Aí, um montão de parentes, de todos eles, assim, os amigos dos amigos, aí minha casa. Ai, gente, eu sou toda. A minha casa é um espaço de paz, de sossego, de tranquilidade, de ficar quietinha. Só de eu começar a imaginar, tem um monte de gente aqui. Gente, eu já fico assim, nervosa de pensar nisso. Nervosa de pensar. Sabe? Eu fico me visualizando, eu ficava visualizando as pessoas ali no meu quintal, o churrascão rolando. Eu não sei onde que eu parei. Mas o que eu quero dizer é que sempre quando eu não tô dizendo que um dia possa não acontecer, sei lá, eu amar alguém e mudar completamente de ideia, sabe? Já não, afinal eu quero morar junto, quero estar juntinho, ou eu sentir confiança suficiente nessa pessoa e tal. Eu acho que tudo pode acontecer. Só não é um plano. Só não é uma coisa que eu possa planejar e que eu também não vou me forçar a isso. Eu não vou me forçar a coisa X ou Y em nome de uma relação. Porque assim, eu me sinto muito feliz sozinha. Eu adoro ficar sozinha, sabe? Meus planos, eu sempre faço. Eu fico às vezes vendo vídeos de pessoas aconselhando as pessoas a fazer as coisas sozinha. Gente, mas eu sempre fiz. A maior parte do tempo eu fiz, né? Eu sei me curtir sozinha, ir para os lugares sozinha, tenho meus planos, a maioria sozinhos. Eu tô fazendo essa coxa aqui para essa cama, que é uma cama de casal, que hoje eu divido com meus cachorros, mas antes de ter cachorros eu já tinha cama de casal. Mas não é pensando em ter um homem, não, é porque pra mim eu gosto de ter uma cama. Uau! Espaço todo pra mim, sabe? Então assim, e às vezes eu penso assim, pô, eu tô toda feliz sozinha. Pra eu ter que colocar alguém na minha vida, pô, não pode ser pra atrapalhar o negócio, o que tá bom, sabe? Uma coisa é a pessoa que se sente mal sozinha e que quer ter alguém pra melhorar a vida, ok. Mas quando você já tá bem, você não vai colocar uma coisa pra piorar. Então, eu acho que a gente acaba sendo um pouco mais seletivo e tal, daquilo que, claro, inicialmente você tem que conhecer e tal, mas depois, quando você pensa em permanecer, você vai deixar permanecer aquilo que não é
sabe, que não vai, pelo contrário, você vai falar, caramba, minha vida tava tão boa quando eu tava sozinha, tipo, não faz sentido, você precisa de segurança, né, na pessoa, você precisa ver que a pessoa é ponta firme mesmo, que vale a pena você gastar o seu tempo com essa pessoa, que você já faz tanta coisa, sabe, quando eu penso na vida mais madura, eu não penso principalmente em ter um homem. Eu penso assim, que se tiver, ok. Se não tiver, ok também. Mas eu penso que talvez eu tenho os meus amigos que vão estar sempre na minha vida. Eu penso muito em falar com meus amigos, vamos a Tiradentes, vamos em tal cidade assim, assim, e a gente viajar, a gente curtir as coisas e conhecer as coisas, independente de eu estar solteira ou estar com alguém, e aí poder levar essa pessoa ou não, e meus amigos também estiverem ou não com alguém. Mas eu sei que quem sempre vai estar na minha vida são esses meus amigos com os quais a gente tem compatibilidades, desejos em comum, sonhos em comum, interesses em comum. É nisso que eu penso. Claro, se tiver alguém, ótimo, que se encaixa nisso, que se encaixa na minha vida e eu na vida da pessoa, beleza. Mas se não tiver também, não é aquela coisa, nossa, vou cortar meus pulsos. Não. A gente aprende a ser feliz assim, porque quando a gente se conhece bem, a gente sabe o que realmente faz feliz. Meu plano é ir dançar bachata na República Dominicana, sabe? Tô fazendo de tudo pra melhorar minha saúde. Pra eu voltar a ter energia pra ir dançar bachata na República Dominicana. É isso que eu penso, esses meus sonhos são esses, sabe? Adoro um bom livro, sabe? Então, assim, eu não posso planejar uma pessoa, eu não posso... Porque ele tem muita coisa do livre-arbítrio do outro, tem muita coisa de, cara, eu também não quero manipular o outro, querer ficar comigo, quer ficar, fica. Se não quiser, eu não vou te forçar isso, não vou te manipular isso, mas também não quero aquelas pessoas que chegam sem intenção de ficar também, sabe? Eu preciso de gente com decisão, com atitude. Então, outra hora a gente pode falar mais sobre o assunto, pois que eu tô achando que o negócio aqui tá muito longo, mas a questão é essa. Cada um é feliz à sua maneira. Só que eu acho que a única parte ruim de ser uma mulher 40 a mais, sem filhos, solteira, numa parte das vezes, né? A única parte ruim é a parte social mesmo. É de saber que as pessoas não estão preparadas para isso, que eu sou uma minoria, questão de machismo, então, a gente passa por situações que a mulher que nunca esteve dentro desse coisa não conhece, dessa situação ela não conhece as coisas, quanto que a gente é julgada, sabe? Nossa, tem homem que acha assim que só que você tá solteira e tal, nossa, qualquer um você tá querendo, como se você estivesse desesperada, sabe? E tem mulher que te julga também por conta disso, mas entende. Ou então assim, aparece um cara dando em cima de você e a pessoa acha que você, nossa, mas ele é tão... Porque elas têm filtros baixos, que as pessoas têm filtros baixos, acho que você tem que ter também, você tá escolhendo demais. Gente, mas é uma pessoa que eu vou conviver comigo, não vou ficar qualquer coisa também, sabe? Tipo, né, não tô... Graças a Deus eu aproveitei, a minha vantagem é essa, eu aproveitei muito bem a minha juventude, a ponto de hoje eu saber que tem coisa que sim, tô querendo não, graças a Deus já vivi bem, já tive várias experiências que eu quis ter nessa altura. Bom, gente, mas é isso, podemos falar sobre o assunto uma outra hora. Ficamos por aqui, nos encontramos no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.